Bom dia a todos. Agradecer a presença e o convite do Grupo Radar para me colocar como palestrante no 7º encontro do setor de feiras, que é um tema muito importante, a visão de futuro e do primeiro fórum do setor. Eu, inicialmente, queria cumprimentar os integrantes aqui da nossa mesa, Marcelo, presidente da SP Tours, o Caio, agora no Grupo Bandeirantes, e queria aproveitar, Caio, primeira vez que a gente se vê esse ano, para te cumprimentar pela gestão que você fez da cidade e do AMB. Eu acho que, primeiro, a cidade, para nós, promotores de feiras e de eventos, ela é a moldura de um quadro que nós temos que apresentar. E essa moldura foi enobrecida e foi qualificada com a sua gestão. Além do AMB, que sofreu melhorias possíveis dentro daquilo que nos era permitido fazer, até porque com uma agenda tão apertada, algumas coisas mais pesadas podem ter uma dificuldade maior. Eu acho que a cidade, como destino, ela facilita a boa vontade em se vir para São Paulo, né? A gente tem pontos positivos e pontos negativos, mas na gestão nesses 7 anos do Caio, os pontos positivos cresceram muito da cidade. Ela é mais amigável, ela é mais inteligente e ela é mais criativa. Então, parabéns, Caio. A nossa querida Cris Airosa, pela qualidade dos seus trabalhos, bem-vinda. O meu presidente, se eu não falar bem do meu presidente, estou despedido. Jorge Alves de Souza, presidente do Conselho de Administração da UBRAF, diretor superintendente do Grupo Coromoda, importante pela dedicação que ele tem à entidade e pelas questões das feiras. Alguns empresários têm a vocação de trabalhar pelo coletivo e o Souza é um deles. Quito Manzano, que eu conheci hoje, temos muitos assuntos, porque o marketing promocional é uma atividade que cresceu muito na nossa cidade e ela tem um papel muito importante. Às vezes a gente pode brigar um pouquinho pelas verbas. Eu queria um pouquinho mais de verba nas feiras comerciais e a turma do marketing promocional às vezes avança um pouquinho, mas somos parceiros e esse é o desenvolvimento desta locomotiva que é São Paulo. O professor Luiz Marins, que sempre nos traz os dados positivos do nosso país, e a gente sai daqui sempre com algum conhecimento novo, que a gente repete, viu, professor? A gente rouba todos os seus conceitos aqui apresentados e a gente divulga isso pelo Brasil. Companheiro Sérgio Pasqualin, companheiro aqui de luta, fazer feira não é tão fácil quanto parece, e também companheiro da Academia Brasileira de Eventos. O Otávio, já agradeci, e o Tony. O Tony faz parte dessa construção da moldura da cidade, porque o Convention congrega diversos setores que outras entidades representam individualmente, e eu diria que o Convention Bureau de São Paulo tem a importante tarefa de agregar e congregar diversas vertentes que compõem a cadeia produtiva do turismo de São Paulo. Quando o Otávio pediu para mim vir aqui falar, eu falei, bom, eu não tenho muito o que falar, porque essa plateia, teoricamente, sabe muito mais do que eu e tem mais capacidade do que eu. Mas então eu vou apresentar para vocês um breve resumo e até uma amostra daquilo que a UBRAF faz quando visita os estados brasileiros e visita 16 países apresentando as feiras. É uma breve passagem por que a gente chama de panorama das feiras de negócios do Brasil. Então, por favor, isso. Então, então vamos lá. Eu tenho que apertar algum botão aqui, é isso? Vamos ver se eu acertei. Para frente. Eu tenho a impressão que vou precisar do óculos. Não adiantou nada. Bom, a UBRAF é uma entidade de caráter nacional, ela está fazendo 25 anos de idade, ela é uma jovem entidade do setor e ela hoje é integrada às duas maiores entidades internacionais que nos dizem respeito. A UFAI, que é uma entidade internacional com a sede
em Paris. É muito bom a gente ter reunião em Paris, é um bom lugar para fazer uma sede de uma entidade. E a AFIDA, que é a entidade latino-americana das feiras internacionais, das quais nós temos uma participação efetiva na diretoria. Nós, a UBRAF, rapidamente em números, ela tem, não consigo ler mesmo lá, então vou ter que pegar a minha cola aqui. Ela tem 34 sócios que são promotores de eventos, 9 empresas de infraestrutura, montagem e logística de serviços, que é o setor de serviços da UBRAF, e 4 pavilhões e centros de exposições como associados. A UBRAF é uma entidade relativamente pequena em número, mas com uma abrangência muito importante. Primeiro, ela está no Brasil todo, e segundo, como o Marcelo Heder colocou, ela representa um número importante das feiras, cerca de 70% das principais feiras que acontecem no Brasil. Agora voltamos aqui na maquininha. Vamos lá, números do calendário. Para 2012, nós temos 201 grandes feiras de negócio no calendário da UBRAF em mais de 40 segmentos da economia brasileira. Esse é um número bastante representativo, depois nós vamos ver isso perante o número total das feiras que se realizam no Brasil. Como nossos clientes são mais de 50 mil expositores, sendo 42 mil nacionais e 8 mil estrangeiros. Até faço uma observação, esse número de estrangeiros é muito curioso. A gente acha que quando o mercado é exportador ou importador, esse número vai mudar, e ele não muda muito. Acontece uma particularidade aqui no Brasil. As empresas, quando vêm para cá como estrangeiras, e se as coisas dão certo, ou eles fazem uma joint venture, ou eles passam a abrir uma empresa no Brasil. Então, ela deixa de ser estrangeira e passa a ter o nosso famoso CNPJ. Ou seja, ela é uma empresa brasileira, mesmo que com todas as características que ela tenha internacional, de ser uma multinacional. E nós esperamos receber esse ano 5 milhões e 400 mil visitantes nas feiras por todo o Brasil. É um número expressivo, para a gente ter uma ideia. Marcelo, são 11 milhões de visitantes em São Paulo, é isso? 12, não está mais aí? Caio, 12 milhões? 12, né? Então são 12 milhões de visitantes na cidade de São Paulo, que é a principal capital emissiva e receptiva do Brasil, e a gente tem aí 5 milhões de participantes nas feiras. Então a gente tem aí uma contribuição importante no volume. E por que feira é um produto que dá tão certo no Brasil? Nós somos uma mídia, como outra mídia qualquer, somos uma mídia presencial. Mas num país continental com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, qualquer rede comercial, qualquer estrutura de promoção de vendas e de ações comerciais, ela tem as suas dificuldades. Tem estradas para percorrer, aviões para tomar e tal. E na feira você consegue reunir num local, durante 4 dias, um leque, um apanhado geral daquele segmento econômico. Eu tenho a impressão que isso é um dos fatores que transforma as feiras do Brasil como a principal mídia presencial e uma grande solução da promoção comercial brasileira. Todos nós sabemos que nós vivemos um momento difícil de exportação. Os mercados compradores dos produtos brasileiros, e aí vai a qualidade do produto brasileiro, temos aí mais de 30 mil empresas que têm padrão ISO de qualidade. Para dar uma comparação, a Argentina tem 400 empresas e o México 500. E nós temos 30 mil empresas com processos de qualidade ISO. Isso transforma a indústria e o serviço brasileiro num padrão internacional de qualidade. E essa desenvoltura toda em fazer isso faz com que essa ferramenta se permita voltar do mercado interno para o mercado externo, ou voltar ao mercado interno, que é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. As feiras comerciais foram responsáveis pela velocidade com que os produtores, as indústrias brasileiras saíram de uma dificuldade da exportação e passaram
a ocupar espaços importantes das classes emergentes do mercado brasileiro. Dessas 201 feiras que acontecem no calendário da UBRAF, que é nacional, 127 são em São Paulo. Então vocês vejam a importância que tem os principais pavilhões aqui da cidade, o AMB, o Center Norte, Imigrantes, Transamérica, Frei Caneca, ainda o velho pavilhão da Bienal, que ainda recebe algumas feiras. Eles são muito importantes para esse desenvolvimento da nossa atividade. Então, 127 de um total de 273 feiras. Então, nós temos na cidade de São Paulo um número de 273 feiras. Esse é um número fantástico e que mostra muito bem como essa cidade ela se dá permitindo que isso aconteça, mas ela oferece a moldura ideal para esse acontecimento. Eu vou mudar mais um aqui. Opa! Vocês conseguem? Dá para ler? Dá para ter uma ideia disso? Bom, quando a gente sai por aí para falar de feiras brasileiras, a gente, além do painel, que é o panorama das feiras dos sócios da UBRAF, é importante a gente assinalar o que acontece no setor de feiras do Brasil, né? Porque a UBRAF, como ela é uma entidade de empresas, muitos organizadores e promotores de feiras, que são sindicatos, associação de produtores, criadores, e o número do agronegócio é fantástico, eles não podem ser sócios da UBRAF por uma questão estatutária. Quer dizer, a UBRAF congrega empresários que pagam impostos, que têm uma série de compromissos. E essas entidades são isentas de impostos, apesar que eles podem promover esses eventos, eles não podem ser associados. Então, nós temos aí um número de 733 feiras no Brasil. E aí eu estava na reunião com a UFAI, e a gente está lá só um ano, então ainda é um processo de aproximação, e o Paul Woodward, que é o presidente da UFAI, perguntou, ele foi nosso convidado aqui, veio ao Brasil depois de uma reunião na Argentina, e mostramos São Paulo, mostramos os centros de feiras, mostramos o Rio de Janeiro, e ele perguntou, mas o número é esse, Armando? Eu falei, olha, pô, o número que nós temos com fonte é esse. Mas se a gente imaginar que a gente tem 5.564 municípios, eu acho que o número é esse, eu sempre erro se é 65 ou 64 municípios no Brasil, e tem sempre a Feira do Padre e a Feira do Prefeito, eu diria que, quem sabe, tem aí umas 2, 3 mil feiras no Brasil, né? Que é uma atividade que começa com o setor de produção agrícola, por menor que seja aquela produção, e vai se transformar numa vertente maior, numa grande feira, por exemplo, do setor de alimentação. Então, esse número nos coloca, para vocês terem uma ideia, nós somos o maior promotor de Feira das Américas. Nós disputamos um pouquinho esse número com os hermanos argentinos, eles têm um número parecido conosco, mas a dimensão dos metros quadrados e da visitação é em outro patamar. E no México, o México tem uma característica diferente, o México faz feiras de 1 dia ou 2 dias, mas computa isso no ranking. E as nossas feiras, como tradicionalmente e habitualmente são feitas aqui, elas têm 4 dias de mostra ao público. Então, isso é para rapidamente dar uma leitura para vocês do que é esse mercado brasileiro. Uma das atividades que a gente reputa muito importante na promoção comercial que a UBRAF faz, ela visita todos os países praticamente aqui da América Latina, junto com a TAM. A TAM é nossa parceira nessa atividade, sem a TAM a gente não conseguiria chegar,
e também a TAM é patrocinadora. Eu sou um semi-seralado às custas da TAM, quer dizer, eu só viajo da TAM tanto para a Europa como para a América Latina. E esse ano, pela primeira vez, como a TAM também abriu o voo para o México, nós iremos ao México agora numa delegação no mês de abril. É muito importante essa visitação. Isso nós aprendemos com o embaixador Mário Vilalva, diretor de promoção comercial do Itamaraty, levando o calendário, levando a informação às embaixadas e aos agentes de cada um dos países. Então nós temos aqui uma visitação expressiva de uruguaios, argentinos, paraguaios, chilenos, peruanos, colombianos, venezuelanos, e assim por diante. E esse é um trabalho importante. A gente está mostrando ali algumas fotos de algumas ações que nós fazemos no exterior. Bom, eu não quero aborrecer mais vocês com números, porque número a gente ou não consegue ler ou vai esquecer. Então, o que eu acho que é importante, que o Otávio propôs, é a discussão de onde estamos e para onde vamos. E nós, para isso, eu gostaria de começar, e eu peço depois todos que queiram participar, que façam suas perguntas, a gente está aqui, todos nós aqui para respondê-las. Nós vamos perguntar, eu perguntaria primeiramente ao Souza, tem que tratar bem meu presidente, né? Como você vê o estágio atual do setor de promoção comercial de negócios no Brasil? E depois eu vou fazer a segunda pergunta, como são as nossas perspectivas para o próximo ano. Então, Souza, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar o Otávio e todos os componentes da mesa, nossos amigos aqui de longa data. Eu acho que para a gente colocar um olhar para o futuro, nós temos que voltar e dar uma olhada no passado. Se a gente analisar que nos últimos 5 anos nós tivemos aumento de espaço no AMB, aumento de espaço no Center Norte, aumento de espaço que está acontecendo no Transamérica, nós tivemos um crescimento da oferta da área, e essa área ela foi ocupada pelos agentes que se encontravam nos próprios, fazendo as feiras, os promotores. Se nós olharmos, quando o Caio assumiu a SP Tours, nós tínhamos uma hotelaria que chegava para nós e dizia: nós precisamos de feira, precisamos de visitante, porque eles estavam com ocupação hoteleira muito baixa. E hoje eles estão com uma ocupação hoteleira muito consistente e que nos leva a repensar, porque nós não podemos sobrepor grandes eventos. A gente precisa ter essa capacidade de comunicação, essa capacidade de entendimento e a capacidade de pensar junto como vamos trazer para São Paulo um evento que é importante, o que o Caio fala no legado, e para trazer o legado a gente precisa sentar e acertar os detalhes. Muitas vezes faltou aquela conversa direta dos pensadores. Os pensadores têm uma atividade muito longa de trabalho, e às vezes eles vão passando para as equipes, e essa onda ela não chega da maneira adequada para se pensar o negócio. Nós hoje, eu saí quente de uma Coromoda, quer dizer, a Coromoda e a Prêt-à-Porter no Center Norte, e eu dediquei nesta feira um trabalho para ouvir os clientes. E o cliente está nos dizendo algumas coisas. Ele está nos dizendo que os custos estão elevados, e a gente entende que é uma oportunidade. Se toda a hotelaria está cheia, está com uma demanda positiva, o preço vai ficar maior, porque eu tenho uma oportunidade de fazer. Mas isso está acontecendo com toda a cadeia de serviços, toda ela está seguindo nesta linha, e nós precisamos repensar. O cliente diz que eu tenho que ir para São Paulo e vendo para São Paulo, mas eu não vendo para São Paulo, eu posso buscar outro destino para a minha promoção, para o meu dinheiro. Então, o futuro, os próximos 5 anos, eles dependem do atendimento de questões pequenas e questões grandes. Se nós olharmos hoje, nenhum pavilhão na cidade de São Paulo tem uma passarela que vá da rua ao pavilhão.
Então, o nosso convidado, que é o cliente, ele chega na feira molhado, e aí ele fica com vergonha de sentar na nossa poltrona, ou ele volta para casa, para o hotel. Quer dizer, a gente tem que sanar pequenas questões, que são reflexões importantes, para dar o passo para o futuro. Há uns anos atrás, eu estava ouvindo uma Jovem Pan, e tinha um entrevistado, e ele dizia o seguinte: você quer saber para onde o mundo vai? Sente no meio das crianças. E eu, graças a Deus, com os filhos, naquela época eram pequenos, e tinha muitos amigos que a gente carregava junto, a gente conseguia ter uma visão diferente, acompanhando este jovem que está aí no mercado, o nosso trabalhador do futuro, as tecnologias que estão chegando, e nós precisamos adaptar os locais com essa tecnologia, precisamos receber bem, porque o pavilhão numa cidade, ele convida o promotor é o convidado dele, esse promotor precisa ser bem recebido. O promotor convida o expositor, que precisa ser bem recebido, e o expositor convida o visitante, que precisa ser bem recebido. E a cidade é aquela que acolhe a todos. Eu sempre digo que nós temos que, quando a gente olha a cidade, tem uma importância da São Paulo Turismo. São Paulo Turismo acolhe todos em todos os pavilhões. A Anhembi acolhe os promotores que fazem feira no espaço Anhembi. E isso é uma coisa assim interessante, porque os promotores foram evoluindo. Então, hoje tem feiras que tem um transfer do metrô que gira entre 32 mil, 45 mil, 55 mil pessoas, e uma feira de público, um salão do automóvel, se giram muito mais. Mas nós tivemos a experiência que, girando público, com feiras que se complementam, entre o Center Norte e o Anhembi, nós tivemos 5 mil pessoas rodando nas vans. E aí você entra... Nós não temos um espaço de estacionamento específico para isso, e todos os nossos visitantes, todos os nossos expositores estão dizendo: bom, mas nós precisaríamos ter um lugar para acolher melhor o visitante. Quando ele chega, quando ele entra na nossa casa, que é o pavilhão, ele precisa ser melhor acolhido, ele precisa ser melhor acolhido na alimentação, no tratamento do táxi, no receptivo. Ele chegou da rua, ele precisa de alguns confortos. E esse conforto e esta visão de futuro é que vai colocar os eventos em um patamar ainda melhor, porque eles vão crescer. Nós não temos dúvida que, à medida que for se colocando uma oferta maior e for se trabalhando com inteligência esta questão dos grandes eventos para não sobrepor, nós vamos fazer o trabalho do legado e o trabalho do desenvolvimento. Se nós pegarmos, por que o Brasil vai crescer nessas feiras, e crescerá muito? Porque nós somos o celeiro do mundo com tecnologia na agricultura, na pecuária, onde as pessoas estão abandonando o campo de uma determinada forma e vindo para a cidade, exigindo mais infraestrutura, mais saúde, mais educação, mais moradia, mais transporte, mas ao mesmo tempo a nossa área tecnológica está produzindo máquinas com mais capacidade de produção, e o campo está com a produção maior, e as pessoas precisam comer. Então nós temos o agronegócio, que cresce e faz a coisa toda andar. Nós temos hoje países produzindo segurança alimentar no Brasil. Eles usam nossos incentivos, usam a terra, usam muita tecnologia, e quando este alimento está produzido, ele é embarcado para o seu país, para a segurança alimentar desse país. Então nós temos uma importância incontestável se nós fizermos a nossa lição de casa com qualidade, com pensamento estadista, porque nós não podemos fazer sem pensamento estadista. A próxima geração está aí, ela vai exigir mais, ela vai precisar de mais detalhes, ela vai precisar de mais tecnologia, de mais alimento e mais educação, e tudo isso está entrando de uma forma que nós somos levados a caminhar nessa direção da tecnologia, e o pavilhão é o lugar, é a minha casa como expositor, onde eu me apresento, onde eu mostro a qualidade da minha empresa, onde eu mostro a minha empresa para o mundo. Então nós precisamos estar atentos a esta qualidade, a esse trabalho de receber, e fazer esse trabalho com a visão de futuro. O Otávio está propondo 5 anos, mas lá, quando o prefeito Kassab era candidato, nós trabalhávamos já com a visão de 2025.
E eu acho que nós temos que botar o 2025 na tela e focar no 2025, porque há 5 anos atrás nós estávamos aqui discutindo que a Copa faltava 5 anos. A Copa está aí, o ano que vem tem a Copa das Confederações e está tudo atropelando o nosso desenvolvimento. Não resolvemos o problema do transporte aéreo, não resolvemos o problema dos aeroportos e não resolvemos uma série de gargalos que estão à nossa frente. Mas precisamos fazer a lição e trabalhar para que isso seja realmente o nosso... Vamos pensar em 2025. Muito bem, Souza. Otávio. É importante a gente ouvir a experiência do Souza, porque o Souza tem um conhecimento de dentro do pavilhão, das necessidades do promotor, realizando as principais feiras do setor, tanto da área de saúde, do setor manufatureiro e do setor de beleza também. Eu queria pedir, Souza, a presença aqui para compor a nossa mesa do Ângelo Derenzi, que é o presidente da Casa Cor. Queria também agradecer a presença do senhor Valdir Rubens Valendowski, presidente da Santur, Santa Catarina Turismo. Obrigado, viu, Valdir, por estar aqui conosco. Uma salva de palmas para o Valdir, que está aqui, veio diretamente do estado de Santa Catarina. E se você me deixar, Armando, eu acho que falando um pouco de legado da cidade de São Paulo, de tudo aquilo que nós sabemos que a cidade tem que oferecer, das facilidades na realização das feiras e dos eventos, nós temos aqui o Caio. O Caio tem trabalhado em conjunto com a Ubraf, e eu acho que ele tem que falar um pouco a respeito de tudo aquilo que o Souza, como promotor, como um conhecedor, de ocupar os espaços, de realizar os eventos. E o Caio tem um carinho muito grande pela Coromoda, porque a Coromoda, ela reflete na cidade de São Paulo o que a feira proporciona numa cidade num mês como o mês de janeiro. Então a gente pode perceber exatamente nos hotéis, no transporte na cidade, e no mês onde a cidade praticamente é um mês de férias. Então, eu acho que você tem um carinho especial pela Coromoda. Então, a gente sabe um grande evento e o que ela reflete na cidade. É um exemplo, além de ser uma feira que inicia o calendário das feiras na cidade. O que você acha, Armando? Não, perfeito. Só depois, na sequência, a gente passar para a apresentação dessas mesmas questões para todos os promotores que estão aqui elencados. Caio, só antes de você fazer sua manifestação, eu acho que você tem uma leitura, quando o Souza fala em logística e transporte, nós temos um sonho de ligação de logística, que eu acho que é uma coisa interessante também para ser discutido. Nós não temos uma ligação de transporte rápido e de massa entre a estação Tietê, o Center Norte, o Anhembi e a estação Barra Funda. Como nós vimos essa movimentação toda que houve nas marginais, que melhorou o fluxo e melhoraram os acessos, essa é uma coisa, acho que estratégica para a cidade. Nós temos as duas estações rodoferroviárias e metroviárias não ligadas, e por incrível que pareça, eu não sei quanto tempo isso demoraria com o monorail, mas de táxi demora 1h15. Então, colocar isso e, faz favor, manifesta a sua manifestação. Bom dia a todas, a todos. Eu cumprimento a todos da mesa na pessoa da Cris Airosa, que é a única representante da mulher aqui presente. Tá? Agradecer ao Armando as palavras carinhosas, ao Marcelo, que se retirou, que é uma pessoa que eu gosto muito, que me sucedeu. Mas eu acho que o Souza, de certa forma, ele não falou apenas como promotor, eu acho que ele falou também como pensador, porque o Souza eu aprendi a discutir muito com ele, conversar muito com ele, até como a postura de presidente da Ubraf, também um dos diretores da Coromoda, ele pensa o setor o ano inteiro, não é apenas na Coromoda, né? A Coromoda realmente tem muito a ver comigo, porque eu estava na coordenadoria de turismo do Estado de São Paulo, quando nós roubamos a Coromoda do Rio de Janeiro, em 86 e tal. Acho que foi 85,
85, né? Então eu tive o privilégio de ser um daqueles que estive com o Chico e me orgulho muito. E a outra coisa é que a Corumoda realmente acabou com a baixa estação no mês de janeiro, né? Que é algo importantíssimo e que o Souza abordou. Hoteleiros aqui presentes sabem que São Paulo vive um grande momento na hotelaria nos últimos 5 anos, porque trabalhou de uma maneira inteligente, né? A sua vocação, que é o turismo de negócios, com o mercado das feiras, que na verdade as feiras são a ferramenta principal, né, para movimentar a economia local, e uma agenda cultural que trabalhou o Fique Mais um Dia, né? Ou seja, aquele que vinha por negócio para a feira e depois saía correndo para voltar para o seu destino ou ia para outro local brasileiro, ele acabou ficando aqui porque nós trabalhamos muito fortemente essa agenda cultural com a ajuda aí de todo o setor privado. Agora, o que eu sinto, e eu tenho viajado como a maioria de vocês, é que o Brasil hoje vive um momento único na sua história, né? Eu me lembro muito bem, em 85, quando eu ia ao Japão, os brasileiros iam lá de chapéu na mão pedir recursos na época do Nakazone, né? Hoje, quando você viaja aí fora, você vai numa loja da Apple nos Estados Unidos, tem 3 ou 4 vendedores aprendendo o idioma português, né? E isso todos nós sabemos. Então o Brasil vive um momento especial, né? Uma demanda extraordinária para cá, e eu não diria que nós temos uma Kombi para abrigar essa demanda, mas nós temos uma van, né? Uma van. A questão da infraestrutura nesse país andou muito lenta, nós não nos preparamos, até por conta da cultura nossa, né? De não pensar estrategicamente, de exercitar visões estratégicas, coisa que o Souza colocou aqui com muita propriedade quando ele falou numa agenda para 2025, né? Essa agenda de 2025 hoje está sendo trabalhada e pensada pelo Miguel Bucalém, que é coordenada por ele, aliás, que é o secretário de Planejamento, é um dos melhores professores da Escola Politécnica de São Paulo, que reuniu um grupo de pensadores da universidade, da sociedade local, e está fazendo uma agenda para 2040, né? Porque ele acha que 2025 está aí, já está aí, né? Eu vejo que nós estamos num momento especial. Esta própria sala aqui, que não existia, né, recebeu, no mês de junho de 2011, um evento extraordinário que foi o C40, os 40 prefeitos de capitais que vieram aqui discutir questões do meio ambiente. E o pessoal ficou maravilhado com a infraestrutura aqui para um evento desse equipamento aqui do Sheraton, do WTC, construído pelo Bomeni. Nós temos aí o Roberto aqui presente, do Expo Center Norte, que fez um esforço e um investimento que ajuda a cidade num equipamento já mais moderno que o Parque AMB. Mas, como disse o Armando, o Parque AMB, ele passou por uma evolução nesses últimos 5 anos, né? E evolução que muitas vezes nem se percebe, porque os problemas iam desde o piso até o teto, goteiras, isso tudo, de certa forma, foi resolvido, né? Disputas judiciais, que não veio ao caso aqui lembrar, históricas, né, de vícios históricos, né, que nós conseguimos resolver. Agora, como disse o Armando, foram evoluções possíveis, né, não tantas quanto nós gostaríamos aqui que fosse. O Milton Longobardi, que está aqui, que é um campeão de vendas, até junho deste ano, nós já tínhamos, em novembro do ano passado, quase 80% do parque inteiro vendido, com a sua equipe, que aqui está presente também. Então, São Paulo hoje está correndo atrás de melhorar a questão da logística e do receptivo, como disse o Souza. E essa questão da hospitalidade, quando se fala em hospitalidade, para quem trabalha com turismo e hotelaria, o conceito de hospitalidade não é receber bem o hoteleiro, receber bem o turismo. É a hospitalidade do país, a hospitalidade no sentido amplo. E isso vai da hora que o convidado chega no aeroporto até a hora que ele sai no até logo, né? E isso nós estamos ainda aprendendo. Acho que melhoramos muito. Vejo que nós temos aí uma agenda extraordinária até 2020, né? E isso certamente vai acabar mexendo, impactando economias locais. Eu trabalho muito essas necessidades de nós pensarmos em Copa, Olimpíada, Copa das Confederações, ou Congresso Mundial do Rotary, pensarmos esses eventos, mas de uma maneira estratégica, não o evento em si, porque, a meu ver, esse evento em si já tem donos, né? De que forma que os empresários, de que forma que toda a cadeia produtiva pode pensar em ganhar com esses mega eventos
e customizar produtos de forma que nós possamos trazer benefícios para o empresariado local, para a cidade, geração de ISS e tudo mais. Eu dou um exemplo aqui. A Coromoda, sem dúvida, tem um perfil extraordinário. O perfil do público que vai à Coromoda certamente tem um perfil diferenciado daquele que, por exemplo, vem para a Bienal do Livro, né? Mas o que me preocupa é o público que as grandes cidades brasileiras vão receber com, por exemplo, a Copa do Mundo, né? Nós vamos ter uma mudança de perfil. Muita gente fala, não tem hotel para todo mundo. Não é bem assim, né? O que vai haver é uma mudança do perfil do público num período que eu diria aí de maio a agosto, eu acho que até vai ser maior esse período, mas de qualquer forma de maio a agosto nós vamos certamente ter uma readequação, uma realocação de alguns eventos como feiras e eventos corporativos, eventos de negócios, para abrigar esse público que vem em função do evento esportivo, do evento de futebol. E é claro que esse público que virá para o evento da Copa não vai ficar no hotel 5 estrelas, não vai frequentar os melhores restaurantes, né? É muito mais um público vocacionado para uma Vila Madalena, para um tipo diferente de oferta que ele quer. Então eu vejo que nós temos que exercitar cada vez mais um pensamento estratégico sobre essa questão. Hoje se fala muito de economias criativas, né? E eu trabalho muito essa questão. Na Bandeirantes agora, essa é uma missão muito grande que eu tenho, de entender como a produção intelectual, o talento local pode gerar toda uma cadeia produtiva. Eu sempre dou um exemplo aqui em São Paulo, do Paulo Borges, do São Paulo Fashion Week, né? O que o Paulo Borges lá atrás fez, que hoje movimenta, numa edição da São Paulo Fashion Week, aqui em São Paulo, mais de 2,5 bilhões de reais em negócios, né? E de que forma que nós temos que valorizar esses talentos localmente. Eu vejo que as cidades hoje elas precisam ser repensadas, né? Elas não podem ficar achando que com Copa e Olimpíada vai resolver o problema principal futuro, porque nós temos que pensar justamente aquilo que foi dito aqui 2 vezes, que é a questão do legado, né? O legado. E o legado significa não construir mais 20 mil, 30 mil quartos de hotel, achando que a Copa do Mundo vai receber muita gente, e no dia seguinte esses hotéis vão ficar vazios, nós vamos voltar a 2005, quando nós tínhamos em São Paulo, aí, nos finais de semana, taxas de ocupação de 25%, e o ano aí fechando com 50%, 52%. Né? Então, eu deixo isso também como uma reflexão. É claro que aqui não é o momento de se fazer uma palestra, mas nós vivemos um grande momento, o país vive um grande momento, as oportunidades são muitas, mas nós não podemos nos deixar levar pelo que estão nos dando. Eu sempre brinco lá na Band que eu não quero, e aqui tem grandes organizadores de eventos, eu não quero receber apenas os eventos dos outros e ajudar os eventos dos outros. Eu quero fabricar eventos. Entendeu? Quero fabricar eventos e eu quero, de certa forma, entender esse país e levar para cada destino brasileiro um evento que se adeque àquele mercado, né? Eu acho que isso tem que ser feito aqui. Caio Luiz de Carvalho, da iniciativa pública para a iniciativa privada. Vamos esperar, Caio. Muitas coisas vão vir aí com você à frente da Enter, a empresa de eventos do Grupo Bandeirantes, um grupo de comunicação 100% paulistano, vamos dizer assim. É isso aí. Eu só queria dizer que está aí o Carlo Ganti, aí o Willi, que representa a IEL dos Estados Unidos, da Índia, né? E estava me dando uma ótima notícia, que está aí muito próximo até de o Rubinho Barrichello correr aqui, então na Índia, e a Índia vai ser um grande evento esse ano. Hein? Naquela mesa a gente tem o Carlos Coll, que é o presidente da Vicar, da Stock Car, presidente da Vicar, que realiza a Stock Car, um dos maiores eventos de relacionamento esportivo, e o Willy Hermann com o Gancia, que trouxe a Fórmula Indy aqui para o Brasil, né? Que você também foi um dos incentivadores. Vamos lá, Armando? Armando, você pode ficar sentado, a gente fica mais descontraído aqui. Mas eu sentado em pé é a mesma coisa. Eu sei, mas se você ficar sentado, a gente fica mais descontraído aqui, a gente pode... Vamos lá. Então, como a gente vê o estágio de promoção comercial, nós fomos aos associados da UBRAF, promotores de feira, e fizemos essa pergunta. E com alguns instrumentos de cirurgia, que não se usa mais muito, fórceps e outros, a gente conseguiu algumas respostas que a gente vai passar para vocês.
Dá para ler? Então, do grupo BTS, o Marco Basso. O Marco Basso está aí? Não está. Então, vamos lá. Sem dúvida, o crescimento e inovação. Não existe que não sejam profissionais e que gerem resultados ao expositor e ao visitante. Se alguém quiser fazer uma questão, quiser falar alguma coisa sobre isso, está à disposição. Na verdade, o que aconteceu no mercado é que algumas feiras que existiam no passado, feiras mais de varejo e tal, elas estão deixando de existir porque o negócio ficou um pouco sério, um pouco grande, então as feiras são B2B, efetivamente o negócio é fazer negócio. CIPA, Zé Roberto Sivieri. CIPA hoje é uma empresa coligada à Feira de Milano, um importante agente internacional de feiras, grande promotor que tem um dos melhores pavilhões. Eu diria que o pavilhão da Feira de Milano é um estado de arte, é um sonho que todo promotor de feiras gostaria de ter como casa. Continuamos acreditando em crescimento do setor entre 3% a 5% para os próximos 5 anos. Eu não estou apertando aqui o negocinho. Eu sou meio fraquinho. Carlos Eduardo Jung, do Paraná, diretriz. Particularmente o Paraná, onde estamos sediados, nunca foi tão grande a consciência e a importância das feiras no desenvolvimento econômico da região, que não para de crescer. Os eventos ganharam uma nova dimensão, passando a polarizar os sistemas da região sul. Aqui eu aproveito para estabelecer uma coisa interessante. Esse crescimento que o Caio se referiu do Brasil, ele é um crescimento que deixou de ser centralizado na região sudeste. Então a gente viu lá que a gente tem um volume muito grande de feiras da região sudeste, mas com o desenvolvimento de outras regiões, principalmente norte e nordeste, feiras acontecem, e feiras acontecem com muito sucesso em novos mercados. Esse é um segmento bastante interessante que a gente deve olhar para o futuro com muita atenção. Kátia Castro, deixa eu apertar aqui de novo. Vamos lá? Bom, eu vou lendo. Kátia Castro, da Equipe Hotel. O crescimento do mercado brasileiro será gradual, seguro e em percentuais bem administrados para que não crie bolhas indesejáveis. A gente às vezes ouve falar aí nos noticiários econômicos, alguns setores da economia que criam bolhas. Eu acredito que como a feira tem um processo que a gente vai saber efetivamente o resultado dela em 5 edições, ela não se permite arriscar o surgimento de bolhas, ela tem que ser uma coisa muito bem planejada e muito bem medida. F100, do Elcio Pompeu de Madeira, do Rio Grande do Sul. Para os próximos anos, acredito na realização de eventos com abrangência internacional, mas cada vez mais regionais, realizados nos diversos polos de interesse, facilitando a logística de acesso da compra e venda e pulverizando tecnologia. Evidentemente que todos aqueles fora do eixo sudeste querem esse desenvolvimento nas suas regiões e vamos aí colocar isso como uma tendência, porque existe esse mercado e o mercado precisa ser atendido. Francal, Abdala Jamil Abdala, readequação e construção de novos mercados, tanto em caráter nacional como internacional, através de feiras de negócios. Temos a grande oportunidade da comercialização de produtos e fornecimento de marcas. Essa é uma ação que ele entende que vai se prolongar por muito tempo, porque é a melhor relação de custo-benefício como mídia. Nós entendemos que o investimento numa feira é a melhor relação para a promoção comercial, além de outros objetivos institucionais que possam ser obtidos. Grafite, Tasso Jordão. Tasso está por aí? Não. Ele fez 2 comentários, os 2 são muito parecidos e são muito interessantes. Primeiro, quando a gente perguntou qual era o estágio atual, ele falou, feira de negócio é a melhor mídia presencial atualmente. Aí perguntamos, e daqui a 5 anos? Feiras, para os próximos 5 anos, continuará sendo a melhor mídia de relacionamento e mídia presencial. Quer dizer, ele considera que ainda, num período curto de 5 anos, a gente terá a principal ferramenta para a promoção comercial. Mastran Fers, Marco Antônio Mastrodonati.
As perspectivas de absoluto crescimento, principalmente pelo desenvolvimento das empresas e seus fornecedores. Novos nichos de mercado, focados em serviços industriais ou serviços aos consumidores, são a chave de crescimento do mercado para os próximos 5 anos. Messi Brasil, Richard Spirandelli, de Santa Catarina. É importante uma política do governo federal para fortalecer eventos regionais, de forma que os investimentos em logística e promoção não fiquem só focados em São Paulo. Isto irá ao encontro exatamente com o movimento que estamos assistindo de descentralização dos eventos das grandes capitais. Então, essa leitura regional ela é muito importante, tem que ser analisada. Mais um representante de fora, Milanese, Cecília Milanese, do Espírito Santo. Eles têm uma feira que eu reputo que é uma das feiras que apresenta um dos produtos mais bonitos do Brasil, que é o mármore e granito. A diversidade brasileira de mármore e granito é um negócio fantástico. Acredito que cada segmento econômico, como petróleo, fruticultura, rochas ornamentais, metal mecânica, moveleiro e outros, terá o seu próprio evento, atraindo seus públicos específicos e gerando novos negócios, além da descentralização das feiras do eixo Rio-São Paulo. Nuremberg Brasil, Lígia Amorim, de São Paulo. Considero que as perspectivas de mercado para os próximos anos são ótimas e, por esse motivo, o setor de organização, promoção de feiras de negócio precisam começar a se preparar. Rede Exhibitions, Alcântara Massado, Juan Pablo de Vera, de São Paulo. Os principais desafios daqueles que fazem parte dos processos externos, que incluem entraves operacionais, logísticos e de infraestrutura, até os de índole intrínsecos da nossa atividade, demandas dos clientes e capacidade de execução dos parceiros estratégicos, desenvolvimento de fornecedores cada vez mais aptos para acompanhar o crescimento do mercado e até os desafios internos de toda empresa líder para continuar a identificar, atrair, treinar e reter o melhor talento disponível no mercado, que nos permita criar soluções cada vez mais inovadoras e eficientes para os nossos clientes. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que o momento não podia ser melhor. Após décadas de crescimento desordenado, hoje contamos com um mercado de feiras em pleno emprego, com processos formais e com um volume de empresas cada vez mais preocupadas com a qualidade, segurança e o desenvolvimento sustentável de seus produtos e serviços. TIT, Teodoro da Silva, São Paulo. Com os setores abrangidos pela nossa feira, paisagismo, jardinagem, lazer e fruticultura, são os melhores possíveis. Bom, esse daí foi uma leitura que os promotores apresentaram. As mesmas perguntas estão... Isso aí, eu passei para o 2 porque a gente evoluiu aqui. Vieram me contar aqui que eu pulei a pergunta número 1, porque eu acho que da pergunta número 1 do estágio que nós estamos já foi bastante discutido, eu só falei do futuro, porque eu acho que interessa mais para esta plateia a gente discutir para onde vamos, do que até alguns assuntos nossos de onde estamos. Mas, de qualquer jeito, a todos os representantes aqui, eu abro as 2 questões para que se manifestem, por favor. Ok, Armando. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Ângelo Derenzi. De lá para cá, a gente vai tendo as considerações de cada um, a partir do Ângelo para cá, porque eu queria também ter oportunidade, Armando, dos aqui presentes poderem se manifestar, porque nós estamos aqui reunidos justamente para poder trocar essas informações, né, e debater o tema da visão de futuro com o setor de feiras e eventos. Obrigado, Armando. Você é um craque. Bom, obrigado, Otávio. E parabéns aí, mais um ano, e acho que na evolução que você está fazendo o evento, tamanho deste ano, não sei onde você vai fazer o ano que vem, viu? Porque o crescimento aqui desse evento a cada ano... Bom, Ângelo, eu estou seguindo os seus passos, né? Porque a Casa Cor já para esse ano, ela já dobrou de tamanho, né? Vocês vão
usar as duas arquibancadas do Jockey, né? Eu já fiquei sabendo, então a gente vai seguindo o que dá certo. Exatamente, eu acho que o que está falando... Angelo, pode ser lá no Center Norte, viu? Se crescer muito, pode ser lá, viu? Olha, não digo a Casa Cor, mas nós temos outras ideias pela frente aí. Mas o que nós estamos falando aqui, os colegas, 5 anos, 10 anos, 15 anos, nós que trabalhamos em eventos, né, e a Casa Cor, ela se tornou um evento. Eu acho que a gente foi sendo modificado a cada momento. Era uma casinha pequena, eu acho que é um exemplo para... E quando eu conto isso, principalmente para quem vem de fora, os italianos que estão muito interessados no nosso case, era uma casinha que pegava lá 20 ambientes e as pessoas visitavam, 7.000 pessoas iam visitar, né? Isso há 25 anos atrás. E hoje a gente tem uma proporção de um evento que se transformou num misto de feira, que as pessoas falam, é feira? Não, não é feira. Mas quando eu que sou viúvo da UD, minha família tinha uma indústria de panela, eu vendia panqueca na UD, eu nunca esqueço o que era aquela experiência de fazer a panqueca e as pessoas comprarem. E uma UD que não faz tanto tempo, que sumiu, até Caio e eu, no almoço dessa semana, falamos longamente sobre a nossa querida UD. Então, acho que temos que cuidar, sim, dos nossos eventos, porque nada garante que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, os nossos eventos vão estar continuando esse interesse. Porque a abertura hoje, eu mesmo tenho um evento que é o Boa Mesa, que era um sucesso, que hoje eu estou reinventando ele. Por quê? Qualquer supermercado hoje tem os importados que eu tinha antes, lá atrás, no Boa Mesa. Então são novos momentos. São desafios que nós temos na hora de fazer o evento e inovar a cada ano, surpreender a cada ano. Porque a pessoa que vai visitar o evento, ela tem que ter a experiência, ela tem que ter todos aqueles itens que foram falados aqui do conforto, de não tomar chuva, de ser bem recebido, de ter o banheiro, de ter tudo, que eu acho que a gente percebe quando nós vamos em pavilhões lá fora. Mas também, quando eu vejo ali Feira de Milano falar 5% de crescimento, olha, eu estou indo lá, estou vendo espaço vazio, muito espaço vazio nas feiras italianas, a cada ano. Então vamos ver esse ano, estamos indo para lá agora, comitiva brasileira serão 10.000. O ano passado aconteceu uma coisa, Otávio, uma feira tradicional chamada Abitare del Tempo, que eu vou há anos nessa feira. Cheguei na feira, no dia da inauguração, a feira simplesmente tinha diminuído 2 dias de feira, sem ter avisado no site. Cheguei lá, não, mas daqui a 2 dias. Então eu acho que nós temos oportunidade, sim. Nós nos profissionalizamos. Eu acho que a dificuldade, porque cada um que faz evento aqui pensa como surpreender no próximo ano. Por quê? O consumidor brasileiro, ele está mais exigente, ele está assim cada vez mais querendo mais, sendo melhor tratado, porque a referência sim é lá de fora, a referência que a gente traz é do serviço lá de fora, serviço que eles têm lá, só que eles têm o serviço, mas não têm o dinheiro. Então o dinheiro, o emergente, está aqui conosco, está lá na China, que é o grande, nosso vilão pode ser a China, nós sabemos disso, mas temos oportunidade. Eu acho que a excelência que nós vamos ter que fazer, porque a referência do consumidor virou essa qualidade europeia, que está chegando aqui, eles olham para a gente, acho que eles estão assim, sabendo, mas eles ainda querem entrar aqui sem investir dinheiro. Eu acho que eles chegam aqui e falam, olha, a gente quer fazer negócio com vocês, só que eles têm que vir investir, como os brasileiros investem, como cada um aqui nessa sala, para fazer qualquer coisa, a gente investe, a gente cresce, a gente arrisca. Não é fácil você abrir um evento, locar um pavilhão e começar a falar, olha, eu quero agora essa área. E o entretenimento, que eu acho que este foi o grande diferencial da Casa Cor no crescimento, né? Eu acho que hoje o visitante da Casa Cor, que vai lá ver as tendências do melhor da casa, das indústrias, da decoração, da arquitetura,
tem um restaurante ótimo, tem um bar, e tem toda uma vontade de permanecer, de ficar mais tempo no evento. Nós investimos muito em pesquisas essas que nos apontam o que temos que corrigir de um ano para o outro, e sempre inventando tema. Como este ano, o tema da Casa Cor é moda. Então, estamos trazendo para o Brasil, e quando eu falo Casa Cor, não é só São Paulo, que nem a gente... Estamos aqui no Jockey Club até 2015, nosso contrato com o Jockey Club, numa nova área mais glamourosa até, e vamos, o tema da moda no Brasil inteiro, em 19 cidades que nós estamos, e 4 países, Chile, Uruguai, Panamá e Peru. E em dezembro devemos estar abrindo também com o mesmo tema da moda, lá em Miami, onde acontece um grande evento de arte no mês de dezembro. Então, nós temos assim, nessa união, onde eu estou até fazendo uma homenagem ao Paulo Borges, que foi citado aqui, que é um grande empresário e um mobilizador desse tema, trazer 2 temas, 2 assuntos, moda, decoração, nós vamos movimentar muito mais gente aqui para São Paulo, e acho que os próximos anos aqui, a gente vai, que nem Copa do Mundo, como é que impacta o meu negócio? Eu tenho o Casa Hotel. No Casa Hotel, esse ano, nós vamos ter muitas novidades também. O setor de hotelaria está crescendo muito. Nunca se trabalhou tanto os arquitetos, decoradores e a indústria para esse segmento. Mas não é só Copa do Mundo, não, porque são vocês que ajudam esses hotéis ficarem com a taxa de ocupação. Caio falou bem, Copa do Mundo vão ser 2 jogos aqui. O estádio lá vai ser do nosso time aí, do Corinthians, que vai ficar com ele aliás, o mais bonito. Teve gente que olhou feio, eu vi ali na primeira mesa, nosso time. Então, eu acho que isso é uma coisa. E acho que a pauta que talvez para São Paulo, apesar de 2025, né, eu acho que é São Paulo conseguir ser, como Milão está trabalhando agora, a Expo Milão 2015, se a gente conseguir Expo São Paulo 2020, que eu acho que isto que é o grande... sempre você pensar 5 para frente, você vai vindo. Ontem eu jantei com um arquiteto que está trabalhando muito forte, um italiano, para Roma levar a Olimpíada de 2020. Então ele mostrou o projeto para mim, porque ele acredita que a Olimpíada vai ajudar a Itália a sair dessa draga que eles estão. Vão concorrer com Barcelona e com o Japão. Barcelona teve há pouco tempo e Itália foi em 1960. Então, esses eventos é que mobilizam, e eu acho assim, Casa Cor entrou neste mundo, Caio até nos ajudou, junto com o Kassab, sendo o evento oficial da cidade, tornando-se o 2º maior evento de decoração do mundo. Só perdemos para Milão, não quero ser maior que Milão, não queremos nada disso, porque Milão é a cidade toda. Aliás, o que vai acontecer em Milão este ano, tem eventos que vão acontecer aqui em São Paulo. Tem gente que, repetindo a fórmula de Milão, já começando a fazer um evento de Design Week aqui em São Paulo. Nós vamos ver acontecer isso no 2º semestre aqui. As pessoas vão falar isso em breve, já tem notícia na rua. E é isso, São Paulo é isso. O empreendedor vem aqui, tem a ideia e as pessoas acabam acreditando e indo junto. Nosso mercado é muito receptivo. E eu acho que assim, Casa Cor está fazendo parte deste jogo, desta brincadeira que eu costumo falar, e tornando assim, decoração, que era uma coisa de poucos, virou uma coisa empresarial realmente. Muito bem. Ângelo, estaremos lá, inclusive, já queria te dar em primeira mão a capa da 8ª edição da Radar Magazine. Você fará parte dela com os principais arquitetos dessa próxima edição da Casa Cor. Estou te fazendo o convite e vai ser a principal matéria da nossa revista, que é a Radar Magazine, que divulga os principais eventos, antecipando os eventos da cidade de São Paulo. Muito obrigado. A inauguração é 29 de maio. Ótimo. Estão todos convidados já. O Tony faz um trabalho fantástico lá no São Paulo Convention and Visitors Bureau, divulgando os eventos e fazendo com que cada vez mais a gente traga eventos para a cidade de São Paulo. E os eventos fazem com que a cidade cada vez mais tenha a sua ocupação hoteleira, a sua movimentação na área de gastronomia,
a movimentação em transporte, faz um trabalho também de treinamento no receptivo na cidade de São Paulo. Evidentemente, a gente vai ter grandes eventos, Copa do Mundo, a gente espera que tenhamos aí 2020, né, Caio? Né? Fala um pouquinho. Tony, deixa eu falar uma coisa aqui que eu esqueci. Na semana passada, eu tive a convicção de que nós vamos ter o Expo Pirituba, lá que eu sei que em algumas áreas é um assunto até um pouco polêmico, mas eu tive a informação de que, além das duas construtoras que já estavam no projeto, que era a Odebrecht e a Camargo Correia, entrou Andrade Gutierrez também, né? E todo o foco é 2020 a Expo, né? Então, as três, mais do que qualquer gestão municipal ou estadual, ou uma questão política, as três estão trabalhando em função da viabilização da Expo 2020 em São Paulo, né? Eu fiquei sabendo em detalhes, fiquei animado, coisa que eu não sabia antes, eu fiquei sabendo agora do lado de cá. Tá? Então, acho que é bom para a cidade. Óbvio que isso tem um acerto, né, em relação aos equipamentos existentes, mas, de qualquer forma, Tony, isso é para você trabalhar já 2020. Né? Tony, com tudo que o Armando colocou, eu queria que você falasse um pouco também, né, participasse com a sua visão de futuro. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. Bem, bom dia a todos. Em nome da Anne, que é a nossa presidente do São Paulo Convention Bureau, eu dou bom dia para todo mundo que está aqui. Outra coisa muito interessante com relação ao evento, né, esse evento tem muita qualidade e não quantidade, porque aqui está pensadores da nossa indústria que, para nós, agrega muito valor. E agradecer ao Otávio, porque ele foi o segundo organizador de eventos que implantou o evento Tex. O Convention Bureau vive do Runtex, depende muito dos visitantes que vêm à nossa cidade e se hospedam. E num trabalho que a gente começou ano passado lá com o Peter, do Atelier News, e agora o Otávio abraçou essa causa, o Fórum Panrotas também. Ou seja, a gente tem procurado novas fontes de recursos para que o Convention Bureau possa continuar trabalhando, não sobrecarregando apenas a hotelaria no seu repasse de recursos para a entidade, mas que, através de outros recursos, inclusive dos visitantes de feiras, de congressos, a gente possa fazer muito mais pela própria cidade. Esse negócio de São Paulo Turismo e São Paulo Convention não me incomoda, porque eu fiz uma PPP, né, Caio? Eu levei tão a sério a parceria público-privada que acabei casando com a Carol. Então, a gente tem uma relação que consegue conviver entre as duas entidades com todo respeito e fazendo a sua divisão, cada um com a sua atribuição, mas que a gente trabalha junto. E a grande vantagem do Convention Bureau e o trabalho que a gente faz com a São Paulo Turismo é que a gente procura ser um agente de fomento, um agente promocional da cidade. A gente sempre fala que o Convention Bureau é uma entidade mercadológica, ela sempre procura pensar em marketing. Enquanto as entidades classistas, as entidades que fazem o seu papel muito bem, elas conseguem defender os interesses do empresário de cada segmento, de cada negócio. A Airosa, que fez a nossa festa em 2005, até hoje todo mundo fala dessa festa que foi feita lá na Casa das Caldeiras, que o Convention fez a sua marcação de início de gestão. Eu queria cumprimentá-la aqui em nome da mesa toda. A única coisa que eu fico preocupado, e a gente tem feito uma série de almoços com gerentes gerais, vamos fazer agora com os promotores, organizadores, a gente tem criado uma série de fóruns para debater alguns assuntos, é o excesso de otimismo com relação à nossa própria cidade. Ou até mesmo os destinos ao redor, que é onde o Convention também tem atuado, em parceria com Atibaia, com Guarujá, agora com Campinas, e com outros destinos importantes aqui da Grande São Paulo, para que a gente não perca eventos. O excesso de otimismo é que São Paulo tem os seus picos de ocupação, tem os seus picos em espaços de evento, porém ele não é sempre assim. E a hora que a gente acaba colocando que a cidade ela está bombando, que a cidade está muito, muito bem, a gente acaba tendo até eventos que nem passam mais por aqui. Eventos do padrão ICA, por exemplo, que são eventos menores, eventos internacionais, há muitos organizadores que, por achar que São Paulo está caro, que São Paulo não tem lugar, já vai procurando outras opções. E, ao procurar outras opções, a gente acaba perdendo a oportunidade de enquadrá-los dentro de uma agenda positiva. A gente trabalhou no PAMESP, que é um mapa que está aqui, que eu não vou abrir, mas é um calendário que mostra todos os dias da semana, por 3 meses, todos os eventos que acontecem. Isso acaba facilitando o organizador a saber se naquela semana, naquele dia, uma coromoda não pode acabar atrapalhando um outro evento que poderia ser feito numa outra data por um preço menor na hotelaria.
Ou seja, a gente tem tentado facilitar a vida dos organizadores e dos promotores com uma ferramenta física, uma ferramenta tangível, para que a gente possa estar sempre orientando e fazendo o papel do Convention Bureau, que é fomentar eventos, trazer mais eventos para as cidades, mas eventos esses que podem ser enquadrados dentro de outras datas, para que a gente possa ter uma ocupação estável, que a gente possa ter equipamentos como esse brilhante Golden Hall de uma forma estável e que a gente possa ter sempre eventos. Um dos trabalhos que a gente tem feito com a São Paulo Turismo, nas datas de pico, que fizemos isso no final do ano passado e vamos fazer agora no Carnaval, é o São Paulo Best Week, ou seja, estabelecer promoções, descontos, para que estabelecimentos possam se filiar a esse programa e todo visitante, ou mesmo paulistano, que é o novo turista da cidade de São Paulo, ele possa entrar no site e desfrutar tudo que a cidade tem. Além dos visitantes que nós temos, e nas feiras comerciais não é diferente, um percentual muito representativo de compradores das feiras comerciais está em São Paulo, são os próprios paulistanos. Isso faz com que também os visitantes paulistanos conheçam essa cidade que ainda não conheceram. Essa nova classe média, essa classe emergente que está descobrindo São Paulo, a gente observa isso muito na Paulista, a gente observa isso muito no centro. São pessoas que vêm da periferia e acabam desfrutando coisas que elas nunca tinham visto. Vão lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, vão na Pinacoteca, vão no Museu da Língua Portuguesa, vão no Museu do Futebol, e aí começa a descobrir uma nova população que tem um potencial enorme de deixar mais receita para a própria cidade. Muito bem, a sua explicação, muito bem. Parabéns. Mais uma vez você falando aquilo que a PAMESP, que é principal. O que eu acho importante, Tony, são os buracos que existem na agenda de São Paulo, no acúmulo de feiras na mesma semana e buracos aonde não se tem eventos. É uma pinha, mas todo mundo quer fazer eventos na mesma semana. É isso aí. Olha, isso daí o Tony deveria acelerar, que na verdade o que ele está dizendo é de nós precisamos elaborar o calendário, não só aqui no Brasil, o chamado Blue Days, né? O calendário dos Blue Days, os chamados dias azuis. E aí você pode fazer a gestão correta desse calendário, como os espanhóis fizeram em 83. Né? Em 83 a Espanha tinha o seu calendário dos dias azuis. Eu acho que cabe perfeitamente nesse mercado de eventos esse calendário. Inclusive vocês vão receber na saída esse calendário da PAMESP do São Paulo Convention and Visitors Bureau. Milton Longobardi, o AMB, que é o nosso pavilhão, principal pavilhão, né, que a gente sabe as necessidades, a gente sabe as qualidades, não só o pavilhão do AMB, mas também o Sambódromo, onde são realizados shows, eventos, de diversos segmentos, né? Recentemente tivemos lá o show da XYZ, que foi um grande sucesso. Eu queria que você falasse um pouco do calendário para os próximos 5 anos, né? A gente está falando de visão de futuro. Os promotores realizam e programam as suas feiras com muita antecipação, né? E o Caio aqui tocou num assunto muito importante, que é as mudanças de calendário junto aos eventos, os grandes eventos como Copa do Mundo, nos meses de maio, junho e julho, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão de futuro e também sobre esse aspecto da agenda, desse legado que vai ser deixado aqui, seja para a próxima administração. Espero que você esteja lá também, mas a gente não sabe o que pode acontecer, né? Obrigado, Otávio. Sem dúvida nenhuma, é um prazer estar falando desse legado importante que vai ser deixado. Mas, primeiramente, eu queria parabenizar você, Otávio, a Roberta, todo o Grupo Radar, pela oportunidade que dá de visibilidade para esse setor que é tão importante, que gera milhares de postos de trabalho aqui na cidade, nos mais diversos níveis, e, sem dúvida nenhuma, é das alavancas do desenvolvimento de São Paulo, nessa fase que a cidade está em fase de serviço. Bem, se nós formos analisar o aspecto histórico nosso, sem dúvida nenhuma, hoje, em 2012, nós estamos muito melhor, eu vou dizer que 2005, que foi quando o Caio gentilmente nos convidou para ir lá para São Paulo Turismo,
e, sem dúvida nenhuma, ou seja, o que era a cidade de São Paulo até 2004, o que ela é hoje, ela é totalmente diferente. Sem dúvida nenhuma, teve a visão estratégica do Caio, o apoio inicialmente do prefeito Serra, e, sem dúvida nenhuma, é das alavancas do desenvolvimento de São Paulo, nessa fase que a cidade está em fase de serviço. Bem, se nós formos analisar o aspecto histórico nosso, sem dúvida nenhuma, hoje, em 2012, nós estamos muito melhor, eu vou dizer que 2005, que foi quando o Caio gentilmente nos convidou para ir lá para São Paulo Turismo, e, sem dúvida nenhuma, ou seja, o que era a cidade de São Paulo até 2004, o que ela é hoje, ela é totalmente diferente. Sem dúvida nenhuma, teve a visão estratégica do Caio, o apoio inicialmente do prefeito Serra, posteriormente do prefeito Kassab, e, sem dúvida nenhuma, o que é muito importante também, são a visão de empreendedores, como a família Baumgartner, que está aqui na frente, que tem o Center Norte, todo aquele complexo que tem lá, além dos centros de exposições, belíssimamente gerido pelo Pasqualim, outros empreendedores como a Luísio Faria, o Frei Caneca, que também, enfim, uma série de outros centros de convenções aqui foram evoluindo. Eu diria que o nosso estágio está muito bom hoje, conforme foi colocada a pergunta do Armando aí. Mas, como a visão do prefeito Kassab já em 2020, que cada dia que eu ouço falar do Expo São Paulo é uma alegria, ou seja, a cidade está se preparando para o futuro, né? E, logicamente, as mesmas controvérsias que tiveram quando o Caio de Alcântara Machado saiu da Bienal do Ibirapuera para construir o AMB, né, o Centro Interamericano de Feiras de Negócios, as críticas que ele ia para o outro lado da Marginal, as mesmas críticas nós estamos tendo para a Expo São Paulo. Mas, sem dúvida nenhuma, o tempo corrigirá essas miopias que algumas pessoas têm. Mas eu acho que o importante é o seguinte, nós não podemos nos iludir, né? Da mesma maneira que evoluímos no âmbito empresarial, de entretenimento da cidade, a visão, né? Aprendi turismo com o Caio, com a equipe maravilhosa que ele trouxe para lá, como a Luciane Leite, que aqui está, de que a cidade só é boa para o turista quando é boa para quem nela vive, né? Que a praia é a nossa cultura, enfim, que destino de praia é commodity, né? Então a gente precisa ter um destino de negócio, não queremos máquina fotográfica, queremos iPad, na época lá era laptop, agora é iPad. Enfim, todo esse conhecimento, esse pensamento estratégico que o Caio nos ensinou lá e trouxe uma equipe maravilhosa, que parte dela está aqui representada, que é um trabalho, um esforço de muitas pessoas lá para fazer o que é feito, todas essas estatísticas, o Observatório do Turismo, tudo, a parceria com o Convention Bureau e com os demais centros de convenções, que eu acho que uma das coisas importantes é que a nossa concorrência entre os centros de convenções, centros de eventos aqui em São Paulo, não é uma concorrência predatória. Todos os centros de convenções, nós trabalhamos juntos, em primeiro vendendo a cidade, junto com o Convention Bureau. Depois que o evento está aqui, aí nós disputamos. E nunca disputamos na base de preço, nunca disputamos com guerrilha, tudo. Então isso também, sem dúvida nenhuma, fez com que a cidade fosse respeitada profissionalmente, graças às pessoas que aqui estão, são todos profissionais e que pensam estrategicamente. Mas eu gostaria de mencionar uma coisa aqui, que é a seguinte: nós não podemos nos iludir com os bons ventos e o momento que nós estamos muito bom. Parte disso que nós estamos com o vento a favor, né? Desnecessário dizer da crise que assola o eixo Elizabeth Arden. Então, muitas das coisas que vêm para cá hoje é porque não tem outro lugar melhor para ir. Quando essa recuperação vier acima do Equador, sem dúvida nenhuma, nós vamos enfrentar tempos muito difíceis e uma disputa em um mercado muito mais cerrado. Felizmente ou infelizmente, essa recuperação acima do Equador vai demorar um pouco mais do que se espera, né? A primavera árabe vai entrar no seu inverno e com pouquíssimas soluções para frente. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente olhar a pauta de exportações brasileiras hoje, que é excelente, ou seja, nós estamos vendendo muito bem para o exterior, apesar de todas as feiras que nós temos aqui, de produtos manufaturados, a maioria dos produtos exportados na nossa pauta é de commodities, né? Ou seja, minério de ferro, soja e quase que tudo com um destino chamado China. Quer dizer, que se tiver um resfriado lá, nós pegamos pneumonia aqui. Então, aonde está
a diversidade da nossa pauta de exportações, que deve ser fruto das feiras de negócios que nós aqui realizamos. Elas hoje não se refletem na nossa pauta de exportações, e isso significa uma interrogação muito grande na nossa frente. Então, se nós olharmos o nosso país hoje, nós temos excelentes condições, mas muito mais pelas condições ruins dos outros países do que pelos nossos próprios méritos. Então, sem dúvida nenhuma, eu não estou querendo ser uma Cassandra pessimista aqui, mas nós precisamos trabalhar para fazer com que a nossa pauta de exportações reflita essas feiras e eventos e negócios que aqui nós temos hoje, belíssimas em todo o Brasil, não só em São Paulo. Então, eu queria deixar esse pensamento, né? Nós estamos pensando aqui estrategicamente até 2040, até mais para frente, mas acho que é uma coisa que nós temos que pensar. Como nós podemos voltar, que já fomos no passado, exportadores de produtos manufaturados com grande valor agregado. Obrigado, Milton. Muito importante a sua colocação. Eu acho que isso reflete diretamente no nosso setor, e eu posso observar isso no dia a dia, que a gente está presente no chão das feiras, né? E a gente tem esse contato. E você tem essa visão. Isso é muito importante. O Quito Manzano é o presidente da AMPRO. A AMPRO, Associação de Marketing Promocional, ela tem uma participação bastante grande no setor de feiras, de eventos. Quito, tive o prazer de te conhecer hoje, um jovem à frente da AMPRO. Eu queria que você, com tudo que a gente está falando aqui, que você falasse um pouco qual que é a sua missão agora à frente dessa entidade que tem uma grande participação em tudo que a gente percebe, a gente vê dentro das feiras, dentro dos eventos, enfim. Bom, bom dia a todos. Eu agradeço aí o convite de trazer a AMPRO para esse debate, essa conversa bastante produtiva. A AMPRO, ela está com a missão hoje de... primeiro, eu queria só dizer que não tão jovem, porque eu já passei dos 50, tá? Então, a AMPRO, ela tem a missão hoje de fomentar realmente o mercado de marketing promocional, e de uma maneira bastante diferenciada do que vinha sendo feito até hoje, porque estava muito voltado somente aos associados da entidade, enquanto as agências, né? Como vocês todos podem ouvir aqui, o mercado está bastante aquecido, existe um movimento muito grande dos promotores em trazer novos negócios, e a nossa preocupação, de fato, é a qualificação de quem vai realizar esses eventos. A AMPRO está muito preocupada com o profissional. O profissional hoje de marketing promocional, o produtor do evento, ele não tem um reconhecimento do mercado, ele precisa ter esse reconhecimento, ele precisa se sentir fazendo parte desse processo de crescimento do negócio, e a AMPRO está realmente preocupada com isso. E o nosso objetivo daqui para frente é valorizar esse profissional, trazer esse profissional para dentro da entidade, fazer com que ele seja reconhecido como fator importante no processo de valorização do negócio e a qualificação dele. Para vocês terem ideia, a questão de 20 anos, a proporção do profissional dentro do evento era de 1 a cada 300 participantes. Hoje, aqui nessa sala, você tem 1 a cada 10. Então, o que a gente precisa realmente é olhar um pouquinho para a qualificação do profissional, para que a gente não tenha essa diversidade maravilhosa de pessoas participando de um evento e sem a qualidade da entrega. O profissional que faz o evento aqui hoje é o mesmo profissional que vai fazer a Copa do Mundo, é o mesmo profissional que vai fazer a convenção e é o mesmo profissional que vai estar dentro de um evento, numa feira. Tá? O que a gente precisa realmente é trazer qualificação para esse profissional, para ele entender toda a preocupação que o setor tem para que a entrega e o crescimento seja importante. Então, é essa a nossa missão dentro da AMPRO hoje. Tá? Fica aqui o convite para as pessoas conhecerem, através do site, o que a AMPRO tem feito como resultado aí de alguns anos de trabalho. É uma entidade muito nova, mas que pode ter certeza está buscando o seu valor dentro do processo e vai ser um ponto significativo em todo o resultado de crescimento do setor de negócios para a gente. É isso. Obrigado, Quito. Qualificação profissional, Armando, estão em todas as respostas
que os promotores deram à pergunta Visão de Futuro. Então, a gente sabe disso, a Cris Airosa está aqui também, ela que vive isso no dia a dia. A qualificação profissional no setor de eventos é necessária para que se possa ter um resultado e as pessoas possam trabalhar dentro dos pavilhões. O Sérgio também é um incentivador desse tema, né, da qualificação profissional, tanto no recebimento do que se refere à montagem dos eventos, como também a quem é o próprio promotor, para se facilitar e para se ter mão de obra especializada, mão de obra profissionalizada. É muito importante isso. Professor Marins, nós temos aí dados atualizados desse momento. O Milton falou agora do resfriado na China e causando uma pneumonia aqui no nosso país, né? Que nós somos exportadores de commodities, que a gente precisa melhorar um pouco a indústria de produtos manufaturados, a gente sabe disso, o Brasil precisa exportar tecnologia e não... Mas nós somos um celeiro. Também, se nós pararmos de produzir os commodities, o mundo vai ficar sem comer, né? Se a gente for em outros países aí, a gente sabe o tão quanto é deficitário plantar hoje, se ter uma produção de pecuária como nós temos no Brasil, uma produção de soja como nós temos aqui, e crescendo também na produção de tecnologia. E você tem esses números atualizados, essas oportunidades, trazendo sempre o lado positivo para nós aqui. Bom, gente, muito prazer, né? Um prazer estar aqui. Vocês, os que raiam não caem duas vezes no mesmo lugar, eu caio aqui já há alguns anos, né? Então, é um prazer muito, muito grande estar aqui, nessa mesa aqui maravilhosa, né? Desde a Cris até Caíto e todo mundo aí. Mas, gente, é o seguinte, nós não temos muita saída, viu, Milton, essa história de commodities, nós não temos saída. Só para vocês terem uma ideia, gente, o que vai acontecer com o mundo está olhando por uma parede preta. Qual é essa parede preta que o mundo está olhando? Nós vamos passar de 7 bilhões de pessoas para 9 bilhões de pessoas nos próximos 40, 50 anos. Essa população vai ser mais urbanizada. Quando a população é mais urbana, ela consome mais carne. O mundo vai ter que produzir nos próximos 40, 50 anos 50% a mais de grãos e dobrar a produção de carne. Isso, segundo a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Isso virtualmente é impossível de acontecer. Porque a produtividade por hectare, só para vocês entenderem, eu tirar mais do mesmo talhão está chegando no seu limite. Soja a gente tirava 35 sacas por hectare, foi para 64 sacas por hectare, tira hoje 100 e poucas sacas por hectare, ninguém acredita que vai tirar 300 sacas por hectare, vai precisar de mais terra. 60% desse aumento vai depender de mais terra, 40% pode ser de aumento de produtividade ainda. Onde no mundo tem terra, não tem água. Onde tem água, não tem terra. Daí vem a FAO e diz o seguinte: o Brasil tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis, aráveis, descontando a Amazônia, só de acordo com a legislação brasileira. E só utiliza 50 milhões de hectares. O governo brasileiro briga com a FAO dizendo que não são 400 milhões de hectares, que são 300 milhões de hectares. A FAO diz, então tá bom, mas confirma que só utiliza 50 milhões de hectares. Então o problema de terra o Brasil resolve, ficou faltando a água. O Brasil tem mais terra agriculturável, meus queridos, que Estados Unidos e Rússia juntos. Ficou faltando água. O relatório mundial da água da ONU de 2010 diz que nós temos 8 trilhões de quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano. O Brasil tem mais água renovável com 190 milhões de habitantes que toda a Ásia com 4 bilhões de habitantes. Então é o seguinte, não é por causa da Amazônia. O Piauí, para terem uma ideia, que é uma das regiões mais secas do Brasil, tem 35% mais água que o Corn Belt americano, o cinturão do milho dos Estados Unidos, maior produtor e maior exportador. Então vocês estão vendo aí, eu tive até no Congresso
nacional aí discutindo isso, a compra de terra por estrangeiros. Os chineses querem saber a dúvida dos chineses é só uma: quanto custa um tal de Tocantins? Né? Eles querem comprar Tocantins. Né? O pessoal do centro-oeste americano quer comprar um tal de Goiás. O outro, quer dizer, porque o mundo vai produzir alimentos realmente no Brasil. Então, isso também, não se preocupem, vai levantar também o nosso vizinho Argentina, né, que tem todas as possibilidades também dessa produção. Agora, não tenha dúvida, o Brasil tem a maior tecnologia agrícola hoje. O Brasil, então, não tenha dúvida. E o que aconteceu no mundo? Eu acho que depois eu podia... Aconteceu, gente, que a Europa acabou. Né? Os Estados Unidos estão numa crise muito grande. Os Estados Unidos estão sofrendo uma crise que é a seguinte: eu estou falando do povo americano, eu que dou aula. Ele não é mais aquela maravilha que ele achava que era. Né? Tudo que era de melhor no mundo estava nos Estados Unidos. Hoje os aeroportos asiáticos são muito melhores que os Estados Unidos, quer dizer, e eles estão vendo e estão sabendo, estão com uma crise de realidade, que daqui a 30 anos, ou 20 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, a China passa na frente deles. E que em 2040, para terem uma ideia, a projeção do FMI e do Banco Mundial é que o primeiro país mais rico vai ser, né, em termos de PIB absoluto, vai ser a China, depois os Estados Unidos, depois a Índia, depois o Brasil. Nós vamos ser o quarto país mais rico do mundo. E para ter uma ideia, o mundo vai virar, nós vamos ter que passar a tocha para o leste, a tocha do desenvolvimento vai voltar para o leste. O único país forte em desenvolvimento ocidental vai ser o Brasil. Só para ter uma ideia, a classe média dos países de desenvolvimento, e sabe quais são? China, Índia, Turquia, Indonésia e Brasil. O único realmente ocidental é o Brasil. Nós vamos ser a classe média dos países emergentes, a população da classe média vai ser maior que toda a população da Europa e Estados Unidos juntos. Então, o desenvolvimento vai mudar nesse mundo. Nós vamos ter uma mudança muito grande. E o Brasil vai ser o único país ocidental. E onde estão os investidores tradicionais hoje? São os G6, né? Estados Unidos da América do Norte, a Europa tradicional, Alemanha, França, Itália, Inglaterra e mais o Japão. Então, não tenha dúvida que o nosso futuro é muito grande. E ele tem razão, é porque o resto está ruim. Agora, quando que o resto vai melhorar? Qual é a perspectiva no fim do túnel, por exemplo, para uma Europa? E o que vai acontecer com o Brasil? Olha, tem um dado interessante. Nós estamos com 190 milhões de habitantes. A ONU fez pela primeira vez a projeção da população para 2100. Em 2100, o Brasil vai ter 177 milhões de habitantes. Menos do que tem hoje. Porque nós estamos com o índice de fertilidade, que é o número de filhos que uma mulher tem durante a vida, em 1,7. Como o homem não tem filho, mulher tem que ter 2 para repor a população. O índice de reposição da população é 2,11. Agora, nós já estamos em 1,7. Ou seja, o Brasil vai chegar no máximo a 220 milhões de habitantes em 2040 e depois começa 2019, 2018 e vai chegar em 2100 com 177 milhões. Os países mais populosos do mundo daqui 40 anos, sabe quais serão, gente? Em primeiro lugar, a Índia, que não tem restrição. Segundo, a China. E terceiro, a Nigéria. Então, só para vocês terem uma ideia como o mundo vai mudar, a África, o continente africano, no começo do século XX, tinha 180 milhões de habitantes, o continente africano. Daqui a 40 anos vai ter 1 bilhão e 800 milhões de habitantes. Por isso que também a China, nós vamos ter um investimento no continente, ou seja, o mundo vai mudar muito. Então a gente hoje fica muito preocupado com o curto prazo. No curto prazo nós só vamos ter sucesso. Por quê? Porque o mundo vai ter muita dificuldade, né, em termos demográficos. Agora, nós temos o que a gente chama de bônus demográfico. Nós temos 40 anos, 30 anos para transformar o Brasil num país rico. Porque hoje nós temos 1,8 ou 2 pessoas que trabalham para uma que não trabalha. Daqui a 40 anos nós vamos ter
4 pessoas que não trabalham ou 5 que não trabalham para uma que trabalha. Então, nós não vamos ter como é que vai fazer a Previdência. Então, esses dados são interessantes, mas vocês não tenham dúvida, o Brasil vai explodir daqui para frente. E a Pricewaterhouse, esse dado é interessantíssimo, russa, a Pricewaterhouse da Rússia, fez um estudo dizendo quais capitais do mundo vão ter maior desenvolvimento nos próximos anos, próximos 20 anos. Sabe o que deu? Em primeiro lugar, Xangai, cidades maiores, não é capitais do mundo, cidades maiores. Xangai, segundo, Mumbai, que era a antiga Bombaim, terceiro, São Paulo e quarto, Rio de Janeiro. Olha aqui, a Pricewaterhouse da Rússia que fez esse estudo, de Moscou. Então vejam vocês que nós temos aí um futuro muito grande mesmo, nós vamos ter que investir muito. E o mundo vem investir aqui, porque não tem mais onde investir no mundo. Eu fiz um programa de pós-graduação com os alunos e dei assim, é a última coisa que eu vou falar, só para vocês terem uma ideia, faz de conta que vocês são meus alunos aqui. Eu dividi em grupo assim, você é uma indústria química, você é uma indústria automobilística, este grupo aqui é uma indústria de autopeças, lá é uma indústria de alimentos. 6 meses de curso de pós-graduação nos Estados Unidos. O board nosso, das indústrias nossas, decidiu que nós temos que fazer uma nova planta no mundo, uma nova fábrica no mundo, para aumentar, para atender a demanda que o mundo vai ter dos nossos produtos. Vocês têm 6 meses para decidir onde no mundo nós vamos colocar a fábrica. Só isso. Alimento, química, tecnologia. Gente, responda essa pergunta para mim. Onde você vai colocar uma fábrica nova hoje? Onde? Na Indonésia? Onde você vai colocar? Sudeste Asiático? Você vai colocar nos Estados Unidos? Você vai colocar na Europa? Vai colocar na Austrália? Ótimo, você produz na Austrália para tirar de lá o custo de frete. Porque não tem mercado interno, 23 milhões de habitantes. Quer dizer, então vira, os grupos falaram, meio Brasil, meio México. Agora, pobre México, como dizia o Porfírio Dias, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Quer dizer, então, também tem essa coisa. Não é? Então, a gente tem que entender que daqui para frente os investimentos virão para cá mesmo, gostemos ou não, queiramos ou não. É muito simples, o Papa antecipou 1 ano a Jornada Mundial da Juventude para fazer no Brasil. Quer dizer, a Coreia ficou desesperada com isso, mas é verdade. Agora, a última coisa mesmo, qual é a maior vantagem estratégica comparativa nossa, disparado de qualquer outra que vocês queiram falar? O Brasil é imune a fundamentalismos. O Brasil é imune ao fundamentalismo islâmico, ao fundamentalismo... E é fácil de entender. Eu chego para a pessoa e falo, você o que é? Eu sou católico, apostólico, romano. Eu digo, e essa fitinha de Yansan que você tem aqui? Não, isso é só para garantir. Eu dou, isso daí, é que eu dou uma passadinha aqui, uma passadinha lá. Isso que a gente acha uma coisa invertebrada, horrível, ruim, é uma barreira de entrada, gente, fundamental a qualquer fundamentalismo. E o maior problema do mundo hoje, inclusive da Índia, é o fundamentalismo islâmico, é o fundamentalismo enfim, vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. Nós aqui não temos esse problema. Dificilmente um ayatolá vai colocar véu na Marquês de Sapucaí. Né? Pode colocar no rosto, no resto, eu acredito que não consiga. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar e que a gente nunca pensa. A gente fica pensando, às vezes, pequeno em números e não entende que o mundo hoje, o maior problema do mundo, é um problema sério de mudanças fundamentalistas que não tem perspectiva de acabar. E lembrem que Turquia e Indonésia são países islamizados e são democracia. São democracia. A islamização da Europa está crescendo, do mundo inteiro, da Índia entrando nas classes inferiores. Nós aqui temos essa enorme vantagem estratégica comparativa, que é a nossa segurança nacional. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Fantástico. Professor Marins, muito obrigado. Bom, diretor superintendente do Expo Center Norte, o Expo Center Norte da família Baumgart, que está aqui conosco, nos prestigia desde a 2ª edição do Encontro do Setor de Feiras e Eventos. A gente já está no 7º, viu, Roberto? Obrigado por estar aqui conosco, o Roberto, a Karen, a família toda.
Sérgio, a visão de futuro, o Center Norte, para mim, é um case, porque você sabe muito bem, quando a gente falava dos pavilhões, falávamos dos problemas, até do ar-condicionado, você sabe bem, anos atrás, e vocês fizeram e deram um salto daquilo que nós temos hoje, um aparelho na cidade de São Paulo, uma casa para os promotores, né? A gente viu a Hospitalar crescendo lá dentro, a gente viu a APAS crescendo lá dentro, eventos, né? A Gift Fair, a Houseware and Gift Fair, hoje ocupando a totalidade do pavilhão do Center Norte. A gente vê 3, 4 feiras simultaneamente acontecendo, o centro de convenções, enfim, né? Isso eu chamo de visão de futuro, Roberto. Karen, a cidade de São Paulo agradece aí o Expo Center Norte. Né, Caio? Eu já agradeci na minha fala e reitero. É isso. Então, essa visão de futuro que hoje a cidade tem, e de tudo que o Armando falou, eu queria que você reintegrasse, porque além de tudo, o Sérgio, ele tem uma coisa, uma qualidade que eu acho muito importante, que todos nós também aqui deveríamos ter, que é a união do nosso setor. Porque à frente de toda a iniciativa pública, o nosso setor será visto como um setor importante se nós tivermos união. E a união é muito importante para isso, porque sozinho, uma andorinha sozinha não faz verão. E o Sérgio sempre foi a favor de unir o setor. E eu acho isso, da sua parte, um lado muito positivo, e você tem essa visão. É muito importante isso, Sérgio. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Otávio, mais uma vez. Todos aqui já cumprimentaram por mais um evento, muito bem feito. E antes de começar a falar, eu queria dar alguns flashes dessa semana. Hoje, ali no jornal, Petrobras fez uma captação de 7 bilhões de dólares, muito acima do que se esperava. Citibank estuda mudar sua sede da América Latina da Cidade do México para São Paulo. Consulado americano que mais emite vistos no mundo, São Paulo. Enfim, a HSBC também é a mesma coisa. Então, são alguns flashes que, na realidade, dão uma sustentação para tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente vê. Armando começou falando a respeito da moldura. Fez uma figura muito interessante, Armando, que as feiras são realmente uma moldura para tudo que acontece. Realmente, é o nosso showroom, é a nossa vitrine. Tudo que se coloca na vitrine vende, desde que seja muito bem feito, pelos expositores, que são especializados em produtos, e os promotores especializados em mercado. Uma dobradinha que no mundo inteiro funciona. E tem algo em comum, o palco, que é o pavilhão. Sempre se fala muito do exterior, os pavilhões bonitos, a tecnologia. As nossas raízes são totalmente diferentes. Portanto, nós temos a obrigação de sabermos desenvolver um modelo brasileiro. Se olha o que existe lá fora e nós temos que saber adaptar, por uma razão muito simples. O nosso mercado interno hoje tem uma musculatura tal que não é à toa que todos vêm para cá, não só pensando em exportar, não, mas principalmente participar daquilo que nós todos fizemos e querendo ter a sua parte nesse mercado. O Souza citou que São Paulo é uma cidade cara. Eu tenho outra visão. É uma cidade que oferece uma tecnologia, uma cidade que oferece uma diversidade, uma cidade que oferece um receptivo à altura de poder receber visitações, como foi o caso de uma Coromoda e uma Prêt-à-Porter, que passou aí provavelmente os 100 mil visitantes, Souza. Então, não é uma cidade cara, é uma cidade preparada para poder receber visitações desse porte. Quando
o Caio falou, eu sou a favor de criar eventos, ele está mais do que certo, porque o deslocamento de eventos não traz progresso nenhum. Ele só vai convergir para algo que o Milton Longobardi falou, concorrência predatória. Então isso é algo que tem que ser muito bem conversado, como criar, onde fazer e como fazer. Citamos Milão, o Zé Roberto, eu vi que chegou agora aí, Zé, bom dia. Milão e Hannover são dois dos maiores centros de exposição da Europa e desde as suas inaugurações depois das expansões, não conseguiram nenhuma vez ocupar 100%. Vamos deslocar um pouquinho o eixo da conversa para o nosso Expo São Paulo. Acredito que seja necessário um equipamento moderno em substituição ao nosso glorioso AMB, que ele realmente foi o precursor de tudo. Observação, não vamos escutar recomendações do que existe lá fora. Nós temos condições de saber desenvolver algo necessário para o nosso mercado, para depois não ficar batendo lata com área desocupada, que sempre vai custar muito dinheiro. Então, isso eu chamo muito a atenção, que tem outros desdobramentos que não cabem aqui nesse momento. Vimos várias opiniões de vários promotores. Eu reparei o seguinte, as opiniões são divergentes em função direta dos setores, das feiras que esses promotores trabalham, porque são necessidades totalmente diferentes. Um ponto comum, tudo isso é feito pelo bicho homem, onde a palavra qualificação é algo que é comum em todos esses comentários. Visão de futuro. A gente tem um posto de observação de que algo está mudando, que é a relação dos promotores com as associações. Isso é algo que eu chamo a atenção neste fórum, porque isto tende a ter uma mudança. E as mudanças nunca são nem para melhor, nem para pior. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, nessa visão de futuro, eu acho fundamental ser tratado um capítulo específico nesse relacionamento comercial. Investimentos. Investimentos, iniciativa privada, como foi citado pelo Armando, nós temos o Transamérica, nós temos o Frei Caneca, nós temos o Center Norte. O investimento em serviços tem uma dimensão. O investimento em imóveis é um capital intensivo, são coisas totalmente diferentes e que tem que ser muito bem conversadas com as empresas que vão participar de desenvolvimentos. Isso que eu vou fazer não é uma crítica, é uma observação necessária. As construtoras que estão ligadas a desenvolver esse novo projeto, elas fazem o projeto e depois elas saem do projeto. Nós ficamos. E nesse nós ficamos significa o seguinte, se não for feito algo na dimensão exata que o mercado exige e pede, nós começaremos com uma concorrência predatória, que é, se já existe, por exemplo, uma Coromoda, alguém vai se satisfazer fazendo um evento, talvez de um nível um pouco mais baixo, concorrendo com esse. E o negócio feira, ele é forte porque representa o setor e não concorrência entre títulos do mesmo setor. Então, isso eu acho que é uma coisa muito clara de ser visto. Existe hoje no Brasil algo que é modismo, na minha visão, que são as feiras que são feitas B2C. O negócio feira é forte o B2B, porque os canais de distribuição para consumidor já estão implantados. Então, todo esforço promocional que existe para feiras B2C é algo também que, do ponto de vista de visão de futuro, exige uma reflexão para nós.
Quando se fala hoje de setor de eventos, feiras, que está sendo muito bem trabalhado e com um reflexo enorme nos seus resultados, vira e mexe surge projeto de centro de convenção e pavilhão em várias outras cidades. Vocação. Antes de qualquer projeto, tem que ser discutida a vocação do destino. Porque se faz um projeto muito bonito, mas não existe disponibilidade de assentos de avião para você ter uma visitação concentrada em 2, 3, 4 dias. Você não tem acomodação hoteleira, você não tem o receptivo como um todo. Então, isso também é algo que, do ponto de vista de visão de futuro, eu acho fundamental. O Brasil já escutou muito. Eu tenho uma visão um pouco diferente, tanto do Milton quanto do professor. Imagina eu me arriscar a ter uma visão um pouco diferente do nosso professor Marins. Eu não acho que os outros países estão caindo. Não, a minha visão é diferente. Nós é que estamos subindo. Eu tenho certeza que boa parte desse resultado que hoje nós estamos começando a desfrutar, ele tem sido o reflexo de um trabalho que tem sido desenvolvido há muito tempo. Europa, berço da civilização, sempre muita cultura, um nível educacional maravilhoso. Começou a faltar dinheiro, deu pancadaria. Coisas em níveis muito superiores que nós nunca vimos no Brasil. Eu gostaria de assistir duas coisas. Ver uma Europa descer com elegância um degrau e o Brasil subir um degrau sem soberba. Essas são duas coisas que eu gostaria de ver, que nós não podemos perder essa oportunidade. E para terminar, digo o seguinte: sou um otimista, com a certeza de que nem tudo dará certo. O meu lado pessimista diz que nem tudo dará errado. Eu só tenho uma esperança, que a gente não pare de sonhar. E se alguém falar, Sérgio, você é um sonhador, por favor, não me acordem. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Sérgio. Cris Airosa, nós estamos com o nosso tempo já quase chegando ao final. Não é justo, né? Olha o reloginho ali correndo, eu tenho que olhar para ele. Você vê só, a gente vai ter a sua participação, para não ficar assim com os participantes aqui, nós vamos abrir para uma pergunta. Vocês vão ficar chateados, mas vamos abrir para uma pergunta e nós vamos ter que sair para o nosso coquetel. E lá fora, os debatedores aqui vão ficar à disposição de vocês, para que vocês possam perguntar. Enfim, vamos estar lá, vamos fazer o nosso networking e retornar aqui para o almoço e para a entrega das homenagens. Então, Cris, você é uma craque, né? Acho que você tem uma experiência, uma bagagem em termos de eventos. Para vocês terem uma ideia, a Cris, ela foi convidada recentemente para estar na Espanha, nesse evento ligado ao Vaticano, né, que vai acontecer aqui no Brasil. Como é que chama? Jornada Mundial da Juventude. Vão ser 2,5 milhões de estrangeiros. Quer dizer, a Copa do Mundo nós vamos ter 600 mil visitantes. Esse evento vão trazer 2,5 milhões de visitantes, entre cardeais, bispos, participantes, e vão ser distribuídos em todo o Brasil esse evento. Então vai ter gente que vai estar hospedado nos hotéis como esse que nós estamos aqui ao lado, o Sheraton, o Hilton, o Hyatt, hotéis um pouco mais simples, até albergues, enfim, vai ser um evento que vai ter um impacto bastante grande. E a Cris é uma craque. Eu quero que você fale, Cris, de tudo que você sente desse mercado que você atua nesses próximos anos, a profissionalização, as empresas, como é que está sendo esse mercado aqui no Brasil? Primeiro eu queria agradecer, estar aqui mais uma vez pelo Otávio, Roberta. Queria só falar uma coisinha para o Caio, que agora ele está do outro lado da mesa, mas eu queria agradecer uma coisa que eu acho que é muito importante, que ele deu para a gente que mora em São Paulo.
o orgulho de poder dizer que a gente mora numa cidade que é eficiente, que ela é competente, mas ela é feliz. A gente nunca escutava isso, porque a gente andava o Brasil inteiro e as pessoas falavam: São Paulo é triste, você vai para lá só para ganhar dinheiro. Rio de Janeiro que é bacana, Florianópolis, enfim. E não, agora São Paulo é feliz, porque ele tem virada cultural, ele tem aquela coisa maravilhosa das bicicletas na rua. E eu queria muito agradecer como paulistana isso para você. Você dá esse cenário de alegria com tanta coisa boa que você fez. Bem, eu vou ser rápida. Eu, na realidade, aqui, faço parte, talvez, da última engrenagem de tudo que se conversou aqui. O nosso negócio é cenografia. Então, é pôr em pé as brilhantes sugestões de conteúdo, as grandes operações das grandes empresas de eventos e de organização de pavilhões. E, para que isso aconteça, a gente sabe que o Brasil faz e faz bem. Eu sou também uma pessoa extremamente otimista. Meu marido me chama de poliana o tempo inteiro e eu sou mesmo. Eu acredito nas coisas. E, por uma experiência que eu tive a oportunidade, que o nosso escritório teve, de fazer coisas internacionais durante muitos anos, a gente vê a qualidade do espírito brasileiro de fazer as coisas, de colocar em pé o trabalho. Claro que existem restrições de qualificação, ninguém vai discutir que isso não é um grande peso e uma grande arma que pesa sobre nós todos para enfrentar esses grandes eventos. Mas eu me lembro que no último encontro que teve, no 6º encontro aqui, eu coloquei para o Alencar Burti justamente isso, que era uma sugestão, que se preparassem cursos, que se tivesse um pensamento e uma política nacional, que a gente pudesse qualificar, ou mais do que isso, orientar desde motoristas de táxi, iluminadores, pessoal de flores, pessoas que montam essas estruturas todas, recepcionistas, enfim, toda a grade de pessoas que fazem o interface, para que elas entendam a grande importância de estar recebendo eventos internacionais. Por que isso é importante? Não é só para a gente ser útil e eficiente naquele momento de 2014, 2015, a gente já não aguenta mais escutar só falar disso. O grande problema que me preocupa muito é o depois. Porque hoje você consegue descobrir, conversar com fornecedores que estão comprando milhares e milhares de metros de painéis de LED para poder usar nos grandes eventos, nas fanfests desses grandes eventos que vêm. E vai fazer o quê depois com tudo isso? Então, se a gente não qualificar esse ser humano que está comprando tudo isso, para ele entender que ele tem que comprar de uma maneira racional e utilizar isso de uma outra maneira também racional, nós vamos ter no nosso mercado de mão de obra, de fornecedor, de serviço, um problema muito sério depois que tudo for embora. A gente não pode garantir que nós vamos continuar tendo essas demandas grandes. Concordo que São Paulo tem muita coisa, concordo que o Brasil está super alavancado, eu vivo isso o dia inteiro, mas sei que existe uma grande expectativa quanto não dar certo no Brasil as coisas em relação à montagem de tudo isso. Acho que precisaríamos, sim, ter uma qualificação e uma explicação de como isso acontece. E eu tenho uma sugestão. Nós temos feiras de todas as coisas bacanérrimas aqui nesse país. Gift Fair, que começou pequenininho, hoje é uma coisa impressionante. Você não precisa mais para Paris para olhar aquela feira maravilhosa que eles fazem, que a gente acabou indo algumas vezes, a Maison et Objet, porque a gente tem aqui no Brasil coisas muito bacanas. Mas a gente não tem nenhuma feira, fui a uma pequena, que encontrei até o Otávio, que mostre e que fale sobre o mercado de eventos, que traga empresas de fora, com materiais, com tecnologias, com produtos, que a gente possa comprar aqui no Brasil em condições melhores. Porque tudo que a gente quer comprar de diferente para poder atender ao mercado, e principalmente esses clientes que vêm de fora, eles têm uma expectativa de qualidade que às vezes a gente não tem em material no Brasil. Tudo bem que a gente tem uma 25 de março que nos ajuda em muito, mas não é a melhor opção. Então, eu acredito que esta feira que eu fui há um mês atrás, em dezembro, eu acho que foi, né, que nós fomos, Otávio, essa feira que era de materiais para evento, uma feira de promoções, ela foi tão simples, tão pequena, ela foi tão acanhada, e eu vejo um mercado poderoso por trás, porque as pessoas querem comprar essas coisas, e querem entender como comprar, é a melhor maneira. Então, aqui eu vou deixar um pedido, em nome aí da minha
cadeia de produção toda que vem atrás de mim e ao meu lado com muita honra, que se preocupe também com isso, porque eu acho que grandes ideias são muito importantes, mas pô-las em pé de uma maneira que as pessoas levem na alma, como eu escutei um elogio agora de um evento que eu fiz em 2005, da SP Tours, na Casa das Caldeiras, isso é o quê? Você fazer com carinho, bem feito, mas com competência. E para isso você tem que ter conhecimento e paixão. Obrigada. Obrigado, Cris. Essa sua ideia a gente já vai acatar aqui nesse próximo evento, a gente já está pensando em trazer esse tema para o encontro do setor de feiras e eventos, alguns seminários e também algumas amostras para que os participantes possam ver algumas coisas diferentes. Eu conto com a sua colaboração também para 2013. Já está dado o seu recado. Obrigado, viu? E o Caio... Não, só agradecer a Cris pelas palavras carinhosas, a todos, e dizer o seguinte, Cris, na realidade, eu acho que todos nós aqui, que somos de São Paulo, brasileiros, São Paulo é uma cidade que não é do paulista, do paulistano, né? É uma cidade que é feita por brasileiros de todas as partes, né? E eu costumo dizer que São Paulo não é um produto, se falou muito de São Paulo aqui, nós temos amigos de várias partes do Brasil, aqui de Santa Catarina e tudo mais. São Paulo é um produto que se combina com os outros produtos, com os outros destinos, né? Eu acho que isso é importante colocar também, né? E eu lutei muito para que São Paulo, eu que vivi 10 anos em Brasília, que São Paulo não passasse justamente essa imagem de que nós somos, temos o rei na barriga, que somos melhores. Não, São Paulo é dos brasileiros, né? E a outra coisa é isso que você falou. São Paulo é uma cidade que o paulistano não canta a sua aldeia, né? E a nossa luta é fazer que, a exemplo do baiano, do catarinense, do próprio carioca, que nós cantemos a nossa aldeia, né? E isso nós conseguimos com o apoio do prefeito Kassab, do Serra, que montou uma equipe que me deu muito orgulho, né? E representada aqui tanto pelo Milton quanto pela Luciane, e o Marcelo, de uma maneira muito carinhosa, abordou essa questão, né? Convention Bureau. Eu vejo o seguinte, nós temos que nos unir. A missão que o Pasqualin colocou é verdade. O nosso setor é um setor poderoso, é um setor que tem influência na vida econômica do país, e nós temos que unir, não aqui em São Paulo, não, temos que unir em termos de Brasil, né? Setor privado, setor público, e mostrar que, na realidade, hoje as economias mudaram. O professor Marins, que é craque, né, que poderia ter falado aqui 2 horas e nós estaríamos aqui babando com as suas palavras, eu acho que ele abordou bem. Nós temos aí caminhos econômicos e temos que despertar a mente de economistas míopes, né, que o setor do entretenimento hoje é a bola da vez, né, e de certa forma nós somos as ferramentas maiores para impulsionar isso no país, né. Então eu queria agradecer o carinho aqui, porque agora estou com o Grupo Bandeirantes, plataformas de comunicação diversas, e espero todos vocês, quem tiver alguma ideia, alguma proposta, estou de portas abertas, tá bom? Um beijo grande no coração de todos aí. Obrigado, Cris, viu? Obrigado, Caio. Bom, eu queria agradecer a participação de todos aqui no primeiro Fórum de Feiras e Eventos. Eu tinha falado que a gente ia abrir para uma pergunta, mas o nosso tempo, infelizmente, a gente já está super estourado. Queria agradecer ao Armando Campos Melo, presidente da UBRAF, a Cris Airosa, Sérgio Pasqualin, professor Marins, ao Jorge Alves de Souza, ao Caio Luiz de Carvalho, ao Quito Manzano, Milton Longobardi, Tony Sando e Ângelo Derenzi. Uma salva de palmas. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro fórum. Obrigado.